terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando para logo, logo a gente estar juntinho de novo, né? Vamos estudar um pouquinho? Antes de pegar o livro, eu queria falar com vocês sobre perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, de uma figura. Vamos olhar aqui embaixo? Olha só, eu tenho um triângulo, não é isso? Eu tenho o 18 aqui, ó, de um dos lados. Por que ele aparece uma vez só? Porque esse triângulo aqui, ele tem todas as medidas iguais. Então, ó, esse lado mede 18, esse lado mede 18 e esse lado mede 18. Ele quer que calcule o perímetro. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas as medidas do meu triângulo, ó. 18 mais 18 mais 18, que é igual a 54. Então, o perímetro desse triângulo é 54, ok? Então, toda vez que eu pedir o perímetro, tem que somar todos os lados da figura. Vamos olhar agora o retângulo. Ó. O retângulo, ele tem esse lado aqui, é igual a esse. Então, ó, 15 centímetros. Esse mede 15, esse mede 15. Esse lado aqui é igual a esse. Esse mede 9 e esse aqui vai medir 9. Eu quero o perímetro. Eu vou somar todas as medidas. 15 mais 15 daqui desse lado, 9 mais 9 aqui desse lado. 15 mais 15, 30, mais 9, 39, com mais 9, 48. Então, o perímetro desse retângulo aqui é 48 centímetros, ok? Então, pedir o perímetro eu já sei, é só eu juntar todas as medidas do lado da minha figura, ok? Vamos lá na página 133 agora. Olha o que ele pediu. Regiões planas, contornos e medidas. Marcelo vai cobrir a placa ao lado com esse quadradinho aqui. Aí ele pediu para que vocês com a régua façam as divisões. Dividam essa placa aqui no tamanho desses quadradinhos aqui, ó. Já tem as marcações aí, é só fazer a linha. Aí ele pediu quantas peças ele vai usar, quantos quadradinhos desse aqui ele vai usar para cobrir essa placa toda, ok? Na letra B, ele agora quer trabalhar com essa daqui, ó, com esse triângulo verde. Quantos triângulos desse aqui, quantas pecinhas dessa aqui ele vai precisar, o Marcelo vai precisar para cobrir toda essa placa aqui, tá bom? Aí vocês vão calcular e vão colocar aqui. É um quebra-cabeça, ó, pensar, tá bom? C. Mário mediu os lados dos contornos abaixo usando o palmo. O palmo é a mão aberta. E registrou com tracinhos. Quantos palmos de Mário há em cada contorno? Escreva o nome do contorno e o número de palmos. Então, olha só, de um tracinho ao outro, é um palmo, equivale a um palmo do Mário. Aqui embaixo, ó, vocês vão escrever o nome do contorno, nome daqui, ó, desse contorno, e quantos palmos o Mário usou para contornar toda essa figura, ó. Nome da figura e a quantidade de palmos, ok? Vai fazer isso em todos os contornos. Aqui no número 8, ele pediu a medida do comprimento de um contorno é conhecido como perímetro do contorno ou da região plana correspondente. Calcule e registre o perímetro desta região plana em centímetros. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a régua e vão medir. Qual é o tamanho desse lado aqui? Anota aqui a medida. Qual o tamanho desse lado? Anota a medida.
o tamanho desse lado, anota a medida, o tamanho desse e desse. Depois que tiver anotado todas as medidas aqui na figura, vocês vão calcular o perímetro. Como calcula o perímetro? Ó, volta lá no início, eu falei como calcula o perímetro. Você pode fazer a continha aqui em pé ou pode fazer a continha aqui deitada, tá bom? Letra B, ele falou, ó, o perímetro de um quadrado cujos lados medem 17. Ó, o quadrado, ele diz que os lados do quadrado medem 17 centímetros. Ó, então, esse lado mede 17, esse mede 17, esse mede 17 ou de baixo 17. Qual é o perímetro desse quadrado? Que continha eu vou fazer para descobrir o perímetro desse quadrado? Pode fazer a continha aqui deitada ou em pé e colocar a resposta aqui, ok? Na página seguinte, ele colocou: Jean pintou os 3 sólidos geométricos a seguir com tinta guache e carimbou em uma folha de papel todas as faces de cada um deles. Ó, então, ele pegou o cubo, pintou com guache e depois foi carimbando todas as faces do cubo na folha de papel. Fez a mesma coisa com a pirâmide e com o paralelepípedo. Quantas regiões planas ele carimbou? Quantas regiões planas tem o cubo? Quantas regiões planas tem a pirâmide? E quantas regiões planas tem o paralelepípedo? Ele quer saber o total de regiões planas que ele carimbou. Aí vocês vão colocar aqui, ok? Letra B. Preencha a tabela abaixo, registrando a quantidade de regiões planas carimbadas de acordo com a sua forma. Ou seja, ela forma quadrada, forma retangular e forma triangular. Então, vocês vão olhar o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. Quantas formas quadradas tem o cubo? Quantas formas quadradas tem a pirâmide? E quantas formas quadradas tem o paralelepípedo? Vocês vão juntar tudo e colocar aqui. Vai fazer a mesma coisa com a região retangular. Quantas regiões retangulares tem o cubo? Quantas tem a pirâmide e o paralelepípedo? Vai anotar aqui. E quantas triangulares? Quantas regiões triangulares tem o cubo? Quantas regiões triangulares tem a pirâmide? E quantas regiões triangulares tem o paralelepípedo? Vai juntar tudo e vai colocar aqui. Aí, olha o que ele perguntou na C. Ele está falando para fazer em grupo, mas dá para fazer sozinho, tá? Converse com os colegas sobre como podemos chegar ao número da resposta do item A usando os números da tabela do item B. Olha só, aqui ele juntou a face, né, o número de face de todos os cubos. Deu um total aqui. Ele quer saber como pode ser feito usando esses resultados que deu aqui. O que pode ser feito para chegar ao mesmo resultado da região A? Que continha vocês vão fazer para chegar ao mesmo resultado da letra A? Ok? Aí vocês vão fazer a continha aqui e com o resultado, tá bom? No item 10, ele vai falar sobre simetria. Lembram da simetria? Eu tenho uma figura, ó, que eu divido ela no meio, ó, a minha figura estava inteira, eu dividi ela no meio e quando eu abro, ó, eu tenho 2 lados idênticos. Isso é uma figura simétrica. Eu tenho 2 lados iguais. Ele desenhou aqui a metade de um avião. Essa linha verde aqui mostra o eixo de simetria, mostra exatamente a metade da figura. Então, ele pediu o quê? Para do outro lado,
vocês desenharem a outra metade do avião, igualzinha a essa aqui. Vai desenhar e vai pintar também, para ficar igualzinho, ok? Na página seguinte, ele botou lá: Carla e seus colegas construíram fichas coloridas como estas. Depois elas colocaram uma ficha em cima da outra, de 2 em 2. Aí, ó, elas fizeram uma ficha quadrada grande azul, uma ficha triangular pequena vermelha, uma ficha retangular marrom, uma ficha quadrada menor laranja, uma ficha retangular amarela e uma ficha maior, triangular maior verde. Letra A. Pinte o que falta em cada montagem que eles fizeram. Então, olha só, o que vocês têm que prestar atenção? Na forma inicial. Essa imagem aqui inicial, ela tem o formato de qual dessas imagens aqui? Porque aí o que a Carla fez? Ela tinha a imagem inicial, ela pegou o retângulo, a forma retangular amarela e colocou sobre ela, sobre a outra imagem que estava aqui embaixo. Então, qual é a cor que eu tenho que pintar aqui? Eu tinha uma imagem inicial, grande. Ela colocou a imagem retangular amarela aqui em cima. E qual é a cor que eu vou usar aqui? A mesma coisa aqui, ó. Ela tinha o retângulo marrom e colocou em cima do retângulo marrom, o triângulo menor. Qual é a cor do triângulo menor? Vocês vão pintar aqui. Aqui, ó, ela tinha uma figura inicial grande. Qual é a cor dessa figura inicial grande? E aí, o que ela fez? Colocou sobre essa figura inicial uma figura quadrada pequena. Então, qual é a cor da figura quadrada pequena? E qual será a cor dessa pontinha aqui, que é a cor da figura inicial? A mesma coisa aqui, ó. Ela tinha uma figura inicial grande. A Carla pegou e colocou, ó, o triângulo maior sobre ela. Então, qual vai ser a cor desse lado? E qual será a cor do outro lado, que é a cor da figura inicial, tá bom? Depois de pintar, vocês vão completar aqui essas frases, ok? 12. Desafio. Para traçar um contorno ABC, usamos uma régua e ligamos A com B, B com C, C com D e o D com A. Aí agora ele pediu na letra A para que vocês façam a mesma coisa, ó, liguem E com F, F com G e G com H. Vai formar uma figura. Vai fazer isso, ó, com esses três grupinhos de letra aqui. Vão formar 3 figuras. Aí ele perguntou aqui embaixo: qual desses contornos é um trapézio? Qual dessas 3 figuras que você formou aqui, desses 3 contornos, é um trapézio? Você vai colocar aqui ou esse, ou esse, ou esse aqui, tá bom? C. Agora trace um paralelogramo. Volta lá nas aulas anteriores, vê como é um paralelogramo. E aí, usando os pontilhados, vocês vão ligar os pontos B, Q, QR e RS e depois SP para formar um paralelogramo, ok? Na próxima página, ele pediu:
Analise as regiões planas desenhadas em uma malha quadriculada, suas formas, a quantidade de quadradinhos de cada uma e seus perímetros. Então, olha só, tem a figura A, B, C, D, E, F. Vocês vão olhar atentamente o formato de cada uma delas. Vão olhar quantos quadradinhos cada uma usou. E o perímetro, o que é o perímetro? Ó, vocês vão contar os lados de cada figura. E aí vão preencher o quadro aqui embaixo. O que ele falou? Regiões planas A e C. Vocês vão comparar essas duas. Ele perguntou, tem a mesma forma? A região A é igual à região C? Sim ou não? Depois, tem a mesma quantidade de quadradinhos? Vai contar os quadradinhos da região A e os quadradinhos da C. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? Sim ou não? Tem o mesmo perímetro? Aí o perímetro vocês têm que contar. O que eu falei lá no início? Que o perímetro é a soma dos lados da figura. Então, vocês vão ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz a mesma coisa na figura A e vai dizer se eles têm a mesma quantidade de lados ou não, ok? Vai fazer isso ó, com todas essas aqui, tá bom? 14. Ele está falando atividade em grupo, mas dá para fazer sozinho, tá? Os dados de 6 faces lembram um sólido geométrico chamado cubo. Ó, vocês têm, ó, o dado lembra o cubo. Aí ele perguntou, manuseie um dado. Converse com os colegas e responda. O que ele perguntou? Como são as faces desse cubo? Quanto às suas formas e seus tamanhos, ou seja, o cubo, ele tem a forma, o quê? Triangular, retangular, qual é a forma do cubo, da face do cubo? Depois, e seus tamanhos? O cubo, todas as faces dele são de tamanhos diferentes, são do mesmo tamanho, tem duas do mesmo tamanho, o restante é de outro tamanho. Como é quanto ao tamanho? Vocês vão responder aqui, ok? No 15, estas figuras mostram um paralelepípedo, ó, paralelepípedo e a sua planificação, ó, o paralelepípedo do sólido geométrico e a planificação dele, ele desmontado, ele fica assim. Aí ele colocou, termine de pintar as faces na planificação, de modo que as faces de mesmo tamanho tenham a mesma cor. Então, vocês vão olhar, ó, o paralelepípedo que está aqui. Quais as faces da planificação vocês terão que pintar de amarelo? Qual delas vocês vão ter que pintar de azul? E qual delas vocês vão pintar de verde? Presta atenção, se quiser pode pegar ó, o paralelepípedo do sólido geométrico que vocês montaram, se vocês acharem que fica mais fácil observando ele aqui, tá bom? Na próxima página, ó, isso aí vocês sabem fazer, hein? Deslocamento e localização. A figura ao lado representa o bairro em que Joana mora. Para indicar trajetos de sua casa até alguns locais do bairro, usamos pares ordenados de número. O primeiro número indica quantos quadradinhos andar para a direita, partindo de sua casa. E o segundo número, quantos quadradinhos andar para cima. Por exemplo, para ordenado 5, 2. Joana sai da casa dela, ó, a casa de Joana é aqui. Aí ele disse, ó, anda
5 quadradinhos para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 quadradinhos para cima, 1, 2. E chega no cinema. Aqui ela botou a legenda, ó. A casa dela, o correio, a escola, a padaria, a farmácia, o cinema, a lanchonete e o parque, tá? Aí o que ele pediu? Letra A. Indique o local. Aqui Joana vai chegar saindo de sua casa em cada trajeto. Então, ó, o primeiro, ó, Joana saiu da casa dela. Vai andar 2 quadradinhos para a direita e 5 quadradinhos para cima. Aonde ela vai chegar, vocês vão escrever aqui, ok? Na letra B é o contrário, vocês agora terão que colocar o número. Escreva o par ordenado que indica o trajeto da casa de Joana a cada local. Da padaria, aonde fica, vocês vão ter que localizar a padaria. Onde fica a padaria? Ó, a padaria fica aqui. Então, ó, quantos quadradinhos ela vai andar para a direita? E quantos quadradinhos para cima para chegar na padaria? Vocês vão colocar aqui, ok? Na letra C, ele pediu: desenhe na figura os símbolos dos locais indicados pelos pares ordenados. Fórum 6, 1. Então, ó, 6 para a direita, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1 para cima. 1 para cima. Aí vocês vão desenhar aqui, ó, a bolinha com a letra F do fórum, ok? E vão fazer o restante, tá bom? 17. Quantas linhas dessa aqui, quantos espaços cabem no contorno de cada letra abaixo? E quantos quadradinhos cabem no interior de cada letra? Registre o número. Então, olha só. Na primeira letra, quantos tracinhos tem cada letra? Ó, só contar. 1, 2, 3, 4. Conta todos os tracinhos e coloca aqui. E depois o quadradinho. 1, 2, 3. Todos os quadradinhos e coloca aqui. Ok? Fácil isso, né? Muito fácil. Vamos ver de novo. Vamos lá? Ele botou lá, número 1, Paulo é mais velho do que Rafa. A soma das idades deles é 41 e a diferença entre elas é 17. Assinale a alternativa que representa as idades corretas. Então, ó, eu juntando a idade do Paulo com a idade do Rafa, tem que dar 41. Agora, a diferença eu vou diminuir. Então, eu vou pegar a idade do Paulo e diminuir da idade do Rafa e tem que dar o resultado 17. Aí, vocês vão fazer aqui, ó. Vai juntar, primeiro juntar. Se der 41, faz a subtração. Se não der, para aí, olha aqui, ó. Paulo 41, Rafa 17. Aqui já passou, aqui não precisa nem fazer. Deu para entender como é? Aqui, ó, faz a soma. Se der 41, continua com a subtração. Se não der, para aí, já parte para outra. Tá bom? 2. 3 meninas apostaram uma corrida de sacos em uma gincana. Marina gastou mais tempo do que Paula e Lúcia gastou menos tempo do que Paula. Olha a dica aí, ó, que ele deu. Tem que prestar atenção nas dicas, tá? Qual delas foi a primeira? Qual foi a segunda e qual foi a terceira a chegar? 3. Lucas construiu este paralelepípedo com cubinhos do mesmo tamanho.
qual é o número mínimo de cubinhos que devem ser retirados para que o restante forme um cubo. Então, olha só, ele juntou tudo isso aqui e formou um paralelepípedo. Agora, ele quer saber quantos cubinhos ele tem que tirar daqui para ficar um cubo. Quantos quadradinhos ele tem que tirar para formar um cubo, ok? Vocês vão colocar aqui. Calcule e complete. Se Pedro ganhar R$45, então vai ficar com 283. Pedro tem que quanto eu vou fazer aqui para descobrir quanto ele tem agora sem os R$45. Ó, cabeça para funcionar, tá bom? Letra B, pode fazer a continha aqui ao lado e botar a resposta aqui. Letra B, se Mara gastar R$45, então vai ficar com 283. Mara tem, quanto que ela tem? Quanto que ela tem agora? Vai fazer a continha aqui ao lado e vai botar o resultado aqui, ok? Na página seguinte, é um resumo de tudo que nós estudamos nessa unidade, ó. Nós falamos do cubo, da planificação dele, falamos, ó, da simetria, não é isso? Falamos sobre contorno e região plana, falamos sobre as faces, não é? Do sólido geométrico, ó, sobre contornos e as formas, ó, o nome dos contornos, não é isso? A localização, né? E aqui embaixo, ó, tá pedindo para fazer em dupla, mas vocês podem colocar aqui individual. Quando retornarem às aulas, a gente conversa lá na sala, cada um fala sobre a resposta que colocou aqui, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, ok? Beijinhos!